Neemias, capítulo 7, o texto apresenta duas importantes ações. O censo desses repatriados, né, mostra a lista daqueles que voltaram com Zorobabel e mostra também a segurança da cidade. O muro já estava edificado, as portas também foram colocadas e interessante que Neemias lembra o povo, olha, vamos manter essas portas fechadas. Não se esqueçam que os nossos inimigos não descansam. Tranquem as portas e cada família vai cuidar da proteção de uma porta que está mais próxima da sua casa. Então, o que nós percebemos aqui? Algumas pessoas acham que situações de cidadania, situações governamentais, não tem nada a ver com o indivíduo. Muitas pessoas estão muito alheias do que está acontecendo na nação, com os que governam uma nação, com aquele que preside a nação, com as leis que estão sendo outorgadas, com os projetos de lei que estão tramitando. Muitas pessoas não querem nem se informar. Por ignorância, às vezes eles pensam, eu não preciso disso, isso não vai me afetar. Mas nós não podemos esquecer que tudo que acontece no território onde nós estamos morando, nós seremos envolvidos de uma forma direta ou indireta. Então, a ordem de Neemias é, vocês vão ajudar a proteger a cidade. Jeremias também, no capítulo 29, ele diz, ore pela paz da cidade, porque a paz de vocês depende da paz da cidade. Então, há sim uma necessidade como indivíduos, mesmo sendo cristãos, há uma necessidade de nós nos posicionarmos. Por quê? Porque os nossos filhos serão afetados, os nossos netos serão afetados. Leis, por exemplo, que autorizam o aborto, leis que autorizam ideologia de gênero, nós todos seremos afetados, porque nós estamos morando nessa nação. Então, a ordem é: cada família vai se posicionar. E fechar as portas aqui também envolve a segurança da nossa casa, da nossa família. Fechar as portas de doutrinações, de programações televisivas que possam trazer destruição, de amizades, de influências, fechar as portas e reforçar a vigilância. E o texto vai mostrar a lista dessas pessoas que que retornaram, né, foram repatriadas, e nessa lista vai mostrar as cidades, as vilas, listas de sacerdotes, levitas, porteiros do templo, cantores e descendentes dos servos de Salomão. E estar essa genealogia era um fator muito importante para o repovoamento da cidade de Jerusalém, porque a ordem de Deus era que eles mantivessem puros, né? Esdras já havia feito aquele pedido para que eles dispensassem as esposas pagãs. Então, esse censo era importante para manter a pureza do povo judeu. Livro de Neemias, capítulo de número 8. Quando Neemias chega em Jerusalém, ele percebe que não só a cidade estava destruída, os muros destruídos, mas o povo também estava destruído. Espiritualmente, eles estavam sem um direcionamento, sem um guia pastoral, alguém que instruísse a lei de Deus. Então, Neemias percebe isso, então ele faz um ajuntamento de todo o povo e traz Esdras. Esdras era um escriba, alguém que era escolhido por Deus para fazer cópias da lei, quando ainda não havia a imprensa, né? Essas cópias eram feitas manualmente, e Esdras era esse escriba, alguém competente para isso. E quando Esdras começa a ler a lei do Senhor, e quando nós falamos da lei do Senhor, nós estamos falando dos 5 primeiros livros, que são chamados os livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando eles leram a lei para o povo ouviu, e ao mesmo tempo que Esdras lia, verso
de número 8, diz que os levitas, eles iam no meio do povo explicando, interpretando a lei do Senhor para que eles entendessem. Não adianta ler as escrituras se nós não explicarmos. A pregação, ela não pode ser só uma exposição do texto. Além de lermos o texto, nós precisamos também explicar o texto. Pessoas que não conhecem as escrituras não entenderão, não conseguirão compreender as escrituras se não houver quem explique. Então, quando esse povo ouviu a interpretação da lei, a explicação, quando Deus falou de uma forma muito clara para Moisés, todos os detalhes acerca das suas leis, dos seus princípios e o que aconteceria caso o povo não cumprisse, imagina que a maioria daquelas pessoas não conheciam a lei de Deus. Ficaram 70 anos no cativeiro, uma geração inteira nasceu ali e agora, pela primeira vez, estão ouvindo publicamente a leitura da lei do Senhor. Isso trouxe um impacto tão grande neles, quando eles ouviram, eles entenderam, puxa, é isso que aconteceu com a gente. Tudo que está escrito aí é o que nós vivemos. E isso causou um impacto tão grande neles que eles começaram a chorar. Então Neemias disse, olha, não, hoje vocês não vão chorar. Hoje vocês vão se alegrar, porque nós estamos vivendo um dia de restauração, um dia de cumprimento de uma grande promessa de Deus para nós. Então hoje é dia de alegrar, vocês vão distribuir comida, vão compartilhar com quem não tem, e a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrar no Senhor hoje é a ordem, e isso vai nos fortalecer. Nós também temos hoje motivos de nos alegrar quando nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador e reconhecemos a nossa vida de pecados. É gerada uma tristeza no nosso coração, uma tristeza por causa do pecado, uma tristeza porque reconhecemos o quanto pecamos contra Deus, mas imediatamente a nossa alma é inundada por uma grande alegria. Por quê? Estávamos perdidos, mas o Senhor nos achou. Estávamos indo para a condenação eterna, mas o Senhor foi misericordioso e nos resgatou. Quando o Senhor nos salva do pecado, o salmista no Salmo 30, no verso 11 e 12, ele diz que quando nós somos salvos, a nossa tristeza é transformada em alegria. E nós temos hoje a alegria da salvação. Neemias, capítulos 9 e 10. No capítulo 8, o povo ouviu a lei do Senhor. Qual é o resultado de ler a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus? Os nossos olhos se abrem. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela aponta os nossos pecados. Muitas pessoas não sentem incomodados com sua vida de pecado porque não conhecem as Escrituras. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras. Então, muitas pessoas não querem nem ouvir quantas vezes a Bíblia tem sido criticada, ridicularizada, ignorada. Essa geração hedonista, entregue ao prazer carnal, não quer ouvir as Escrituras ou então quer desmerecê-la. A Bíblia é um livro retrógrado, a Bíblia é um livro ultrapassado, ela tem discurso de ódio. O que é que as pessoas estão fazendo? Elas não querem ser advertidas acerca do seu pecado. Muitas usam de uma forma ignorante, né, por não conhecer, eles dizem, não me julgue, ou seja, não aponte os meus erros. Então aqui no capítulo 9, quando as pessoas ouviram a lei de Deus, os seus pecados foram apontados. Cada indivíduo reconheceu a sua vida de pecados. Então, o que eles fizeram? Confessaram os seus pecados ao Senhor. E os sacerdotes, então, trouxeram esse povo para adorar a Deus e metade do dia eles confessaram, metade do dia eles adoraram. E os levitas começaram a adorar a Deus e nessa adoração eles fizeram um resumo da história. Imagina que ali muitos daqueles jovens, muitos daqueles homens e mulheres não conheciam
a história de Israel. Por quê? Porque não tinha uma cópia, cada um não tinha uma cópia em suas mãos, como nós temos hoje, cada um de nós temos uma cópia das Escrituras em nossas mãos. Então, as Escrituras eram sempre relembradas durante essas festas. E nessa festa do tabernáculo, as pessoas ficaram tão atentas e com o coração tão aberto para ouvir a voz de Deus que eles se arrependeram. E os levitas então começaram a contar, desde o começo, lembrando como foi que Deus tirou Abraão da sua parentela e como é que foi essa ida para a terra de Canaã, as maravilhas que Deus fez. E ele contou isso porque uma geração ali não conhecia o Senhor e precisava saber que quantas vezes eles falharam e quantas vezes eles tiveram a misericórdia do Senhor. Falhavam e Deus exercia a sua misericórdia. Então os levitas estão ali nesse momento de adoração, relembrando isso, o tamanho da misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo, ele acentua que esse Deus de amor é também um Deus de justiça. Ele mostra os atos de amor de Deus, mas ele também mostra os atos de justiça de Deus. Deus é amor, mas ele também é justiça. Um outro erro desta geração é não conhecer o Deus justo juiz. Ensinaram para esta geração simplesmente o amor de Deus, mas não mostraram que esse Deus justo também é um Deus de juiz. E esta geração tem uma dificuldade de ouvir quando nós lemos, ensinamos as Escrituras, mostrando que haverá um juízo de Deus. E eles chamam isso de discurso de ódio, quando na verdade é apenas o registro de um Deus criador, que criou os céus e a terra, que tem o governo de tudo nas mãos e que ele exerce tanto o seu amor quanto a sua justiça, porque ele é Deus. E aquele povo, então, selaram um concerto diante de Deus, diante dos sacerdotes, e todos eles assinaram, né? Aqueles que tinham capacidade para isso, assinaram. E o capítulo 10 mostra quais foram as pessoas que fizeram isso, que fizeram um concerto com o Senhor, uma aliança, e deixaram ali uma marca de que eles estavam assumindo aquela aliança com Deus. E aí mostra no capítulo 10 que é que eles estavam assumindo diante de todo o povo que a partir daquele dia eles fariam. Não casariam mais com pessoas pagãs, que eles iriam guardar um dia de descanso, que para o judeu era o dia de sábado, o ano sabático. Eles iam também voltar a oferecer a primícia, voltar a trazer o dízimo para a casa do Senhor. Então, o capítulo 10, ele mostra essa lista do que foi que eles decidiram fazer e obedecer. Por quê? Porque entenderam a palavra do Senhor. Que nós possamos pregar mais a palavra do Senhor. Esta geração precisa conhecer a Bíblia. Repasse esses áudios e faça mais pessoas ter interesse pela palavra do Senhor. O meu papel aqui, como uma professora de teologia, é ensinar para vocês, interpretar para que vocês conheçam e vocês repassem para outras pessoas. Esta geração precisa conhecer a Deus, precisa conhecer os seus princípios, precisa conhecer a sua palavra, porque muitos erram por não conhecer. Livro de Neemias, capítulos 11 e 12. Capítulo 11 mostra a lista daqueles que foram sorteados para morar em Jerusalém. Os demais morariam no restante da região de Judá e Benjamim. Essa cidade de Jerusalém, era considerada a cidade santa, que era o centro de adoração, onde o templo estava, e 10% da população de Israel, então, foi escolhida por sorteio para morar em Jerusalém. E depois tem a lista daqueles que foram morar nas cidades de Judá. No capítulo de número 12, traz um registro detalhado, né? E de quais foram os sacerdotes, os levitas, que passariam a servir no templo, desde os dias de Zorobabel até os dias de Neemias. Então tem uma lista aí completa desse tempo pós-cativeiro.
E o capítulo 12 também mostra a inauguração desse muro, né, a festa que fizeram da dedicação dessa nova muralha. Houve uma celebração e nessa celebração Neemias colocou 2 grandes corais que caminhavam em direções opostas, né, em cima desse muro, até chegar no templo. E o texto mostra que houve muita alegria, verso 43, houve muita alegria das mulheres, das crianças, e de longe ouvia-se o júbilo de alegria, porque isso era muito significativo. Esse muro pronto dava de novo um valor a essa nação, uma restauração. Agora sim, a cidade estava restaurada. Então, esse povo tinha motivo para adorar e agradecer a Deus. Livro de Neemias, capítulo 13. E aqui nós encerramos esse livro tão maravilhoso e tão atual. Aqui mostra que Neemias precisou se ausentar de Jerusalém, ele foi para a Pérsia, e quando ele volta, ele encontra um declínio espiritual. É interessante observar como que o povo tão facilmente se esquece das alianças que faz com o Senhor. Um profeta que Deus usou muito nesse período aqui e daqui para frente, que será o último profeta, é Malaquias. Quando nós lemos Malaquias, nós entendemos melhor esse capítulo de número 13. Por quê? Neemias lista aí o que o povo voltou a fazer, e ele ficou tão irado que ele partiu para agressão física, chegou a arrancar os cabelos de alguns deles, tipo, como assim vocês tão facilmente voltam para as práticas pecaminosas? Eles desceram tanto, espiritualmente dizendo, que um sacerdote chegou a ponto de oferecer uma sala de hospedagem para Tobias no local da casa de Deus. Isto, para Neemias, foi uma afronta muito grande. Tobias foi um inimigo ferrenho durante toda a restauração da nação. E agora, um sacerdote está ali favorecendo, por causa de amizade, colocando um relacionamento humano acima de um relacionamento, acima de uma aliança com Deus. Quantas pessoas fazem isso? Fazem alianças políticas, fazem alianças em relacionamentos, casamento, amizades, e por causa de um relacionamento, por causa de uma amizade, ou por causa de alguém que admira muito, as pessoas até esquecem dos princípios de Deus que estão acima de todas as coisas. Hoje nós vemos pessoas fazendo alianças com parlamentares que são favoráveis ao aborto, que são favoráveis à ideologia de gênero, à legalização da maconha, e essas pessoas não se posicionam por amizade ou por uma certa afeição a essas pessoas. Então, o que esse sacerdote fez, o nome dele é Ali Azibe, o que ele fez foi totalmente abominável aos olhos de Deus. Então, Neemias fica tão irado, e aqui Deus usa o profeta Malaquias, porque o povo deixa de ofertar, deixa de trazer os dízimos, e estava trazendo a pior ovelha. Quando nós lemos lá no livro de Malaquias, eles assim, tão ironicamente, né, eles perguntam, nós roubamos em quê? Em que nós estamos roubando do Senhor? E Malaquias diz, vocês ainda perguntam o que vocês estão roubando? Capítulo 3, vocês estão roubando de Malaquias, vocês estão roubando os dízimos das ofertas do Senhor. Vocês me perguntam onde é que nós estamos falhando. Olha, eu vou mostrar para vocês onde é que vocês estão falhando. A adoração de vocês não é genuína. Vocês estão trazendo o animal doente, o animal cego, manco, aquele que não dá para vocês terem lucro. É esse que vocês estão trazendo como oferta para o Senhor. Vocês estão separando das esposas de vocês, abandonando a mulher da sua mocidade, capítulo 2, o verso 14 ao 16, o Senhor odeia o divórcio. Então, embora não apareça aqui, mas lendo Malaquias nós compreendemos o que é que esse povo estava praticando
durante esse período aqui. Mas Deus usa Neemias para fazer esse limpa novamente, né? E, de novo, a aliança com Deus é restabelecida. Mas a palavra de Deus precisava ser lida dia após dia, para que o povo não se esquecesse da lei do Senhor. E assim somos nós, Igreja do Senhor. Quanto mais lermos a palavra de Deus, quanto mais nos relacionarmos com Deus, mais distante do pecado ficaremos. Há uma frase que não se sabe o autor que diz que o pecado nos afasta da Bíblia, mas a Bíblia nos afasta do pecado. Então fiquemos assim, cada vez mais unidos com o Senhor, relacionando com o Senhor e lendo, ouvindo, praticando a sua palavra. E quanto mais lemos a palavra do Senhor, mais força teremos para vencer o pecado e as investidas dos Sambalates e dos Tobias que têm se levantado contra a igreja do Senhor. Mas há uma garantia, e a vitória é nossa pelo nome do Senhor Jesus.